Olá, está começando mais um programa Novo Campo especial para você. Hoje nós vamos tratar de um assunto diferente, a compostagem. Aqui no programa você já aprendeu o que fazer com o lixo reciclável da sua casa. Mas sabe aquele lixo orgânico que você descarta? Você sabe para que ele serve, como ele pode ajudar o meio ambiente? É isso que você vai aprender no programa de hoje. Vamos entender primeiro o que é compostagem. Bom, compostagem nada mais é do que o processo de transformar a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo. É considerado uma espécie de reciclagem do lixo orgânico, pois o adubo gerado pode ser usado na agricultura ou em jardins e plantas. A compostagem é realizada com o uso dos próprios micro-organismos presentes nos resíduos, em condições ideais de temperatura, aeração e umidade. A compostagem, usada principalmente na zona rural, é de extrema importância para o meio ambiente e para a saúde dos seres humanos. Isso porque o lixo orgânico muitas vezes é descartado em lixões, ruas, rios e matas, poluindo assim o meio ambiente. Além disso, o acúmulo de resíduos orgânicos a céu aberto favorece o desenvolvimento de bactérias, vermes e fungos que causam doenças nos seres humanos. E ainda favorece o desenvolvimento de insetos, ratos e outros animais que podem transmitir doenças. Com a compostagem, além de se evitar a poluição e gerar renda, faz com que a matéria orgânica volte a ser usada de forma útil. Carlos, então como começa esse processo de compostagem? Como ele funciona? Então, Meire, é o seguinte, a compostagem ela é um processo que muitas vezes as pessoas fazem de forma empírica. Né, e acham que é simplesmente amontoar o material e deixar apodrecer, né? Mas há que se ter algum cuidado com a compostagem, principalmente em relação à produção de chorumes. E também a compostagem tem que ser feita com a presença do ar, né? Ela não pode ser compostagem anaeróbica. Por quê? Essas compostagens anaeróbicas elas podem gerar, por exemplo, gás metano, que é extremamente agressivo, né, para a questão do efeito estufa, essas coisas todas, né? Então, você tem que ter uma técnica para isso. Agora, cada compostagem que é feita, você tem que ver qual é a finalidade que você pretende com aquilo. Porque você pode fazer uma compostagem para reduzir o material para a utilização agrícola, como adubo orgânico, por exemplo. E você pode fazer uma compostagem direcionada para a produção de cogumelos, né? Então, é importante dizer isso, né? Que a compostagem tem que ter uma metodologia. Ainda as pessoas imaginam que a compostagem é simplesmente assim, amontoar o material e deixar apodrecer, né? E não é. Não pode, né? Na verdade, se você está preocupado com a questão ambiental, essas coisas você tem que fazer de forma correta. E também o produtor que quer fazer a compostagem, ele tem que entender o seguinte, qual é a finalidade para ele, qual é a intenção dele na compostagem pelo lado econômico. O que ele vai fazer? Vou produzir uma hortaliça orgânica, então o que eu tenho que fazer? Vou produzir cogumelo, então qual é a metodologia? Para cada coisa, então, é diferente, tem que tomar um cuidado especial. Aqui você faz a compostagem, então qual é a sua metodologia? Então, nós temos uma compostagem aqui, nós somos especializados em compostagem para cogumelos. Né? E aqui na fazenda, o que nós fazemos? Nós utilizamos essa área aqui, ó, uma área de produção de palhas. Isso aqui é capim braquiário, né? Então, o sol brilha, que é de graça, a chuva cai, que é de graça, e o capim cresce. Aí quando esse capim, depois que ele deu a semente, nós cortamos, né? Desidratamos, transformando isso em palha. Aí essa palha que a gente vai fazer a compostagem. Então, aqui no caso, na fazenda, você usa o próprio capim para criar a compostagem. Para a produção de cogumelos. De cogumelo. De cogumelos. Isso, então, é uma forma para fazendas, para sítio, para quem mora em zonas rurais. É uma possibilidade, né? Uma das possibilidades. Imagine assim, que você tem muitas fazendas que têm áreas assim imensas de vegetação, tipo essas plantas forrageiras, braquiária. E às vezes a pessoa tem até dificuldade porque tem que manter isso limpo, tem despesa para manter isso limpo, né? O que ela pode fazer? Ela pode pegar essa palha,
né, que está sendo produzida gratuitamente aqui, e fazer a compostagem e produzir uma riqueza, que é, por exemplo, cogumelos. Entendeu? Então você transforma um recurso gratuito, que é gerado gratuitamente, num recurso econômico, né, financeiro, ou seja, cogumelos. Então aqui você usa a palha, o que mais que você usa aqui? Nós usamos basicamente as palhas. Você pode usar a palha de braquiária, você pode usar palha de milho, palha de capim-elefante, palha de trigo, palha de arroz, coast-cross, todas essas... É uma infinidade. Nós hoje temos a metodologia, nós temos a técnica para fazer a compostagem com todas essas matérias-primas. Entendi. Né? Então, assim, porque cada região do país tem um tipo de vegetação. Por exemplo, você vai lá no sul, você tem aveia, azevém, palha de trigo. Aqui em São Paulo você já tem bagaço de cana, braquiária, capim-elefante. Entendeu? Você vai para Minas, você tem bagaço de cana de alambique, com braquiária e capim-elefante. É bem regional. E sazonal também. Né? Então, o que acontece? Nós temos a técnica para fazer as formulações de composto para cada tipo de material, cada tipo de região. E clima, né? E clima, Tá certo. Então daqui, vamos então mostrar o processo. Daqui você vai para onde? Pega o capim? Então, daqui nós temos a unidade de compostagem, né? Então nós temos as fases da compostagem, né? Desde do preparo da palha, da hidratação da fibra, né? Depois a compostagem propriamente dita, depois a pasteurização, depois a colonização do composto, então, até a frutificação do cogumelo. Vamos mostrar então como é que isso funciona? Então vamos lá. Carlos, aqui então você já tem a palha seca e aqui começa o processo. Como que vai acontecer? O que você vai fazer então, a partir olha daqui? Só, nós temos aqui, isso aqui é capim-elefante. Capim-elefante. Tá? O pessoal, os produtores conhecem muito esse capim porque eles fazem a capineira para alimentar o gado. Tá? Às vezes o pessoal conhece como napier, tá? Mas o nome genérico dele é capim-elefante. Tá? Ele foi desidratado e triturado. Ok? Ok. Esse capim aqui, essa palha, é a palha de braquiária. Ah, tá. Que a gente mostrou ali atrás. Exatamente. Então, esse material todo é desidratado. Tá? E depois de feita a palha, então aí o que nós vamos fazer? O primeiro passo da compostagem é agora, depois de seco, é molhar novamente isso aqui. Com o que você molha? Com água. Com água mesmo? Água limpa, né? Você molha para poder fazer a hidratação da fibra, o amolecimento da fibra para preparar o material para a compostagem. Então você tira o mato, deixa secar e agora você vai molhar de novo depois de seco. Então vamos lá. Você não pode fazer a compostagem com material verde. Por que não? Porque ele cria um padrão de fermentação alterado com outros micro-organismos que começam a competir com o fungo. Entendi. Aí não dá certo. Aí não dá para produzir cogumelo. Então tá bom. Então vamos mostrar então como é feita tudo aqui. Vamos lá. Carlos, está tudo molhado, qual que é o próximo passo? Bom, então, esse processo aqui se chama pré-fermentação, né, que é exatamente essa fase de hidratação da fibra. Esse material agora ele foi compactado, molhado e fica aqui durante 7 dias. 7 dias deixa do jeito que está aqui. Descansando. Tá? Depois de 7 dias, então, a gente leva para o barracão de compostagem, para fazer a adubação, as viradas das pilhas. Então vamos lá mostrar. Então saiu dali, veio para cá, depois de 7 dias descansando. Ela fica já preta assim, escura? Não, é o seguinte, você traz para cá esse material, ele vai começar a entrar em fermentação. Né? E aí tem todo um processo de adubação, né? Tem um processo de reviradas, disso são 5 ou 6 viradas que a gente dá nesse material. Em quanto tempo? É feito um dia sim, um dia não, em dias alternados. Tá? Certo. É importante perceber aqui o seguinte, que a estrutura de compostagem ela é muito simples. Tá? Às vezes as pessoas imaginam que, o produtor, né, ele imagina que para se fazer o composto precisa de grandes investimentos, coisa muito cara. Não, olha só, a estrutura é uma cobertura simples, em arco, metálico, com uma cobertura de lona plástica. Né? Laterais totalmente abertas e aqui ó, o piso da compostagem é terra
compactada. Não precisa fazer pavimento Nada nenhum. especial, Nada né? especial. Certo. Tá? Então a coisa é muito simples. Agora, o que o produtor tem que entender é que ele tem que seguir uma metodologia correta para não dar problemas. Tá? Mas a estrutura em si não precisa ser uma estrutura cara. Certo. Ok? Bom, aí esse material que vem para a compostagem, ele sofre o processo da revirada, né? Então o que é essa revirada? Nada mais é que movimentar essa pilha para arejar a pilha, né? E onde a gente vai, nesse processo de virada, vai colocando os adubos. Aí o adubo seria, que nem ela tá aqui com um pauzinho branco. O que seria esse pauzinho branco? Isso aqui é um conjunto de adubos, né? Aqui basicamente a gente tem gesso e carbonato de cálcio, ou calcário calcítico. Tá. Né? Agora, cada momento da adubação vão adubos diferentes. Né? Então, por exemplo, na primeira adubação você coloca sulfato de amônio, ureia e farelo de soja. Né? Na segunda adubação você coloca cloreto de potássio e superfosfato simples. E aí no final você coloca carbonato de cálcio e gesso. Entendi. Né? Então tem todo um processo. Tá? Então vamos mostrar então um pouquinho disso. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere mais sobre a compostagem rural. Não sai daí! Esse aqui é outro passo, então. O que acontece nesse espaço aqui, Carlos? Olha só, o composto, você fez a compostagem, adubou, virou, aí toda a massa de composto a gente coloca dentro dessa sala. Isso aqui se chama pasteurizador. É uma espécie de estufa. Só que aqui é o seguinte, essa sala então ela é fechada, né, todo o material aqui dentro, a temperatura aqui dentro sobe para em torno de 70 graus. Bem quente. E essa elevação de temperatura, ela ocorre pela própria atividade microbiana do composto. Né? E esse composto então fica aqui, com esse aquecimento durante aproximadamente 10 a 15 dias. 10 a 15 dias. Totalmente fechado, com uma circulação de ar. Aí, terminada essa fase da pasteurização, quando o composto resfriar, então nós retiramos esse composto daqui, ensacamos e colocamos as sementes do cogumelo. Do cogumelo, no caso. Então a gente vai mostrar já ensacado como funciona. Então aqui ele já foi ensacado e já está com a semente. Saiu do pasteurizador, ensaca, recebe a semente. Os sacos são colocados aqui com composto fechados, ó, todos fechados nessas prateleiras. E aqui esses sacos permanecem por aproximadamente 15 dias. Mais 15 dias. Mais 15 dias. Terminada essa fase, o composto está pronto para iniciar o processo de produção de cogumelos. Aqui então a gente tem uma sequência do que aconteceu com a palha, né? Desde lá do começo, né? Você produziu a palha, né? Aí a palha ela é preparada. Foi molhada. É molhada. Depois é feito toda a parte de compostagem, né? Onde você vai fazer a fermentação desse material. Aí esse material é levado para dentro do pasteurizador. Lá dentro do pasteurizador permanece lá durante 10 a 15 dias, sai do pasteurizador e recebe as sementes. Aqui, ó. Isso aqui é semente de cogumelo, ó. Semente do fungo. Que legal. Sementinhas. Tá? Essa semente está toda incorporada aqui dentro dessa massa de composto. Aí ela fica nesse saco mais 15 dias? Mais 15 dias, aí ela se transforma nessa massa aqui, ó. Ela vai ficar assim? Daqui ele vai ficar assim. O que aconteceu aqui? O fungo, ele se espalhou por toda a massa do composto e agora ele está fazendo a decomposição desse material. Certo. Tá? Então, a partir desse momento aqui, a partir do momento que esse composto está pronto, colonizado, é o momento que a gente começa, a partir daqui já começa a obter as frutificações de cogumelo. De cogumelo. Então, a partir daqui a pouquinho já vai começar a nascer cogumelos. Então, você imagina o seguinte, né? Que daquele recurso gratuito lá, que são as palhas, né? Que vem através da fotossíntese, o sol é de graça.
A energia Chuva solar é de também. graça, a chuva é de graça, a planta faz a fotossíntese e produz matéria orgânica. Dessa matéria orgânica, obtida desses recursos gratuitos, você obtém um produto comercial, cogumelo. Dá para ganhar dinheiro com Dá para isso. ganhar dinheiro com isso aqui. Muito legal. E simples, né, Carlos? É simples, né? A compostagem ela é muito cheia de detalhes, né? Tem todo o detalhamento de adubação, da sevirada, a metodologia toda. Mas, conhecendo a técnica, ele é um processo muito simples, muito seguro, não contamina, né? Não tem risco. Nós estamos mexendo aqui, não vai ocorrer nenhum tipo de contaminação aqui. Né? Então, é assim, e hoje nós temos metodologias de compostagem compactas, né? Que qualquer produtor hoje consegue fazer compostagem. Antigamente, as compostagens eram coisas assim, técnicas de volumes muito grandes, exigia trator, máquinas pesadas, né? Hoje não, hoje qualquer produtor pequeno faz compostagem, sem necessidade de máquinas, fazendo tudo manual. Dá para usar para as próprias plantações nas fazendas? Aí é o seguinte, olha só, depois da produção do cogumelo, vai sobrar um resíduo disso aqui, que é um material que já não produz mais cogumelo. Esse resíduo ainda pode ser aproveitado para adubação, por exemplo, na parte vegetal. Hortas, Plantações plantação de laranja, café, você pode utilizar como adubo orgânico. É barato, fácil de fazer. É simples, né? Não tem muito... E não prejudica o meio ambiente, né? Até ajuda. Se você está trabalhando com os resíduos, né? Transformando o resíduo o tempo todo. Muito fácil. Carlos, então aqui está o resultado de tudo. São os cogumelos. É o final, né? É o do final. Processo todo, do processo da compostagem. E aqui já é a produção dessa espécie de cogumelo, que é o cogumelo champignon. O champignon de Paris, né? O pessoal conhece muito aí dentro dos estrogonofes, né? E são esses cogumelos assim, ó, tá vendo? Né? Então, olha só, aqui embaixo, nesse saco, na parte de baixo, o que nós temos? Nós temos aquele composto, com as palhas, né? Toda colonizada. E então nós trazemos para essa sala, que é uma sala que tem, você vê que tem uma temperatura mais baixa aqui, a gente mantém essa sala toda escura, né? E aí nós produzimos, depois que é feito esse processo de plantio aqui, depois de mais ou menos 20 dias você já tem essas frutificações de cogumelo. É bem rápido. É rápido. E o interessante dessa cultura hoje é a rentabilidade desse negócio, né? Porque você imagina que uma sala essa sala a gente tem 4 metros por 10. Ou seja, 40 metros quadrados, quer dizer, um pequeno quarto, né? E nessa sala a gente consegue produzir 1.000 quilos de cogumelos. Bastante. 1.000 quilos, Só que o preço de cogumelo hoje, o preço do champignon hoje, o preço mínimo no produtor está R$25 o quilo. Então você imagina que uma sala, um quartinho desse de 4 por 10, o produtor tem R$25 mil. Né? A cada 25 dias. A cada 2 meses. Cada 2 meses. Cada 2 meses, entendeu? Então, se ele tiver, por exemplo, 4 salas, 3 salas ou 4 salas e ele carregar uma sala por mês, ele teria uma renda de R$25 mil por mês. Por sala. Sendo que o custo de produção disso aqui não passa de R$5 o quilo. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque o recurso todo, você vê, é gratuito. É próprio da natureza, né? Você vê aquilo que eu falo, né? O sol brilha, a chuva cai e o capim cresce. E dali você utiliza uma técnica e produz esse material. Então, que dá cogumelos, né? A compostagem é rica, compensa muito fazê-la. Eu sou da opinião seguinte, que toda propriedade deveria ter uma unidade de compostagem, sabia? Ou para produzir cogumelo, ou se não para tratar o próprio resíduo e produzir alguma coisa, que seja hortaliça orgânica, entendeu? Porque a gente propriedade rural produz resíduo o tempo todo. Traz benefício para o meio ambiente e para o bolso, né, Carlos? Você vê, os produtores de cachaça, né? Os alambiques, muitos deles jogam o bagaço de cana fora, né? Sendo que se eles fizessem a compostagem, você imagina, ele produziria a cachaça e com o resíduo ainda produziria cogumelos, hortaliças orgânicas. E eventualmente o que acontece é que nesses processos, o resultado do resíduo, muitas vezes, do que se produz sobre o resíduo, dá mais lucro que a atividade principal. Entendeu? Por exemplo, a pessoa está produzindo cachaça. Às vezes, a produção de cogumelo em cima do bagaço
dá mais lucro do que a própria cachaça. Que a atividade principal, entendeu? E quem quiser aprender a fazer essa compostagem, tem um método simples, tem como ela procurar ajuda em algum lugar? O que você indicaria? Então, é o seguinte, nós damos treinamento para os produtores. Aqui mesmo? Aqui na fazenda. Né? O treinamento de compostagem, por exemplo, são 3 dias. As pessoas ficam aqui comigo, aqui na fazenda, para aprender a fazer todo o processo. Né? Quem tiver interesse em aprofundar nessa área da compostagem, eu recomendo que visitem 2 sites nossos. Né? Um site é o guirra.com.br, tá? E tem um outro site que é o site carlosabe.com. carlosabe.com. Esses 2 sites, eles têm bastante informações sobre fungos, cogumelos. Então, visitem esses sites e dêem uma olhada nas informações. Depois, entre em contato comigo, né, no nosso departamento técnico. A gente tem um departamento técnico que a gente atende os produtores. Né? Se já quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Nós estamos estimulando realmente os produtores a produzirem cogumelos. Tá? O cogumelo champignon, aqui da região, nós estamos comprando a produção. Se produzir, a gente compra a produção. Tem um outro cogumelo que é possível produzir nesse mesmo composto, que é o cogumelo medicinal. Né? Se produzir esse cogumelo medicinal, nós compramos esse cogumelo do Brasil todo. Tá? De qualquer ponto do Brasil, a gente compra. E esse cogumelo medicinal, a gente manda para fora, para exportação. Para fora do Brasil. E esse cogumelo nós estamos pagando hoje para o produtor R$200 o quilo. Tá? A gente compra qualquer quantidade de qualquer ponto do Brasil. Tá certo, então. Obrigada, viu, Carlos, por nos ensinar Eu que agradeço. Aí como fazer a compostagem. Então, você aí que tem um espaço como esse, pode aproveitar, acesse os sites aí, quem tiver interesse, e faça você também. Você estará ajudando o meio ambiente e ainda vai ganhar um dinheiro extra, né, Carlos? Então, até mais, gente. O Novo Campo vai ficando por aqui. Hoje você aprendeu um pouco como se faz a compostagem agrícola. Semana que vem nós vamos mostrar como é feita a compostagem na zona urbana. Então você que mora na cidade, fique ligado e aprenda a reaproveitar o seu lixo orgânico. O nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!